Boa noite, minha gente. Estou aqui ó, na minha sala da residência do canal da G7, por conta do calor, né? Eu estou aqui ó, já perto de fora aqui, ó. Eu não, só não vou mais para aqui para o terraço que a lâmpada queimou, porque está um calor muito grande e o ventilador quebrou por infelicidade. Hoje é dia 7, minha gente. É dia 7 do mês de julho, que é o mês 7 também, e sendo o ano 2025, que é o número 25, é 7, né? 25 é 7, então dá o quê? 777. Sabe o que significa 777, minha gente? É o anjo poderoso de Deus, é o que a gente é. Essa energia que está hoje é o anjo, é o filho querido também. Quer dizer, isso está lá, pode ver, minha gente, eu estou falando, pode botar lá no Google. Na numerologia, qual o significado do número 777? É o anjo poderoso de Deus, ou então o filho querido de Deus, é hoje. Porque o dia 7, né, do mês 7 e do ano 25, que é o número 7. Ensinando como é um ser humano, é sempre explicando em cima disso aí, falando sobre a numerologia, que a numerologia é da filosofia dos egípcios, que também faz parte desse projeto, né? Como eu digo a todos vocês, está lá no meu perfil. O que se trata essa filosofia é cima das filosofias egípcia, Buda, filosofia hindu, a filosofia de Sócrates e Platão, a filosofia xamânica, né? E a filosofia de Buda e de Gandhi. Quem sou eu, né? Na verdade, o que é o ser humano, como é que ele funciona, né? Aí lá você vai aprender que a gente, na verdade, a gente é um espírito. Então o canal que é, como você deve viver esse espírito, como funciona o espírito, na verdade, né? E a gente às vezes quer se conectar com tal pessoa, e tem pessoas que é até espírita e diz assim, tu quer logo pensar logo naquela pessoa, quer se conectar logo com aquele espírito tão evoluído. E isso não tem nada a ver não. Se eu tô, um exemplo, se eu acabei de entrar no espiritismo, mas eu sempre gostei, um exemplo, se eu sempre gostei dessa parte meio místico, mesmo eu não sendo, então você já era uma pessoa espiritualista. Então eu digo que você se ligar logo sendo um espiritualista, porque nem todo espírita acredita, assim, não é questão de não acreditar, que não tem esse conhecimento. Esse conhecimento agora está vindo muito à tona, como é que funciona o espírito, a explicação que veio através desse projeto, que eu digo que não fui eu que eu tive essa inspiração, foi a vida que me fez eu captar o que Deus quer que a gente faça, que a gente se descubra, além de ser o espírito, como a gente funciona, como a gente está como ser humano. E a gente é o espírito, entendeu? A gente é o espírito. Sendo espírito, você tem é uma energia. Sendo energia, cada um tem tua frequência. E como, na verdade, toda pessoa que está aqui tem o seu caminho a trilhar em cima da sua frequência. Aí deixa eu ficar um pouco aqui, minha gente, cara, tá demais. Entendeu? Viver em cima do espírito é mesmo você viver em cima da tua frequência. Você tem que ser sempre lembrando disso. Como é que a gente faz, Geraldo, para estar sempre alinhado na minha frequência? E como também eu quero saber como é que eu faço para adquirir o que eu quero e também minha vida ser um pouco melhor. Se eu tiver um karma pesado, se eu posso diminuir. Minha gente, cada um diminuir pode, né? Vai depender de você. Agora você não vai deixar de passar o que está predestinado para você. Sendo que você pode aliviar. Como assim? Você tendo esse conhecimento, vai surgir o seu karma, aí o que? Você pode tentar driblar, ou então tentar elevar. Quando começar a surgir, você já está sabendo como é que você funciona, né? Aqui nesse canal, você vai saber como trilhar aquele momento, já que você sabe que você tem tua frequência, a gente não podemos ficar num lugar, a gente sabe que aquela conversa não está batendo em ressonância em cima de um ser humano. Como o conhecimento que eu já digo a você, que eu já passei para você, o que é ressonância, né? Ressonância é como eu vim fazendo as coisas da divindade. Frequência é meu modo de ser, meu modo de querer, o meu gosto. Eu gosto da cor azul, Ricardo gosta da cor vermelha, Regina gosta do rose. Isso é
Isso é cada um ter sua frequência, isso é a frequência. Ressonância é aquilo que você vai viver na grande mesmo, o que é? Vivendo no divino que eu sou, sempre no certo. Tentar sair fora de querer ser mais perto do que o outro, tentar subtrair, fazer por detrás, falar uma coisa, usando máscara, falando uma coisa e sendo outra, você está fora de ressonância, não é verdade? Vocês estão entendendo o que é frequência? Frequência é meu modo de ser, eu gosto disso, eu gosto de andar na natureza, eu gosto muito de praia. Isso é frequência, ali é minha vida. Ou então eu gosto daquela música, eu gosto daquela cor, eu estou naquela minha frequência é essa. Você nunca deixar de ser você, na verdade, por conta que você gosta daquela pessoa. Você até pode andar com aquela pessoa, claro, mas você não é obrigado, e ela vai ter que entender. Se ela quiser lhe acompanhar, ela lhe acompanha. Isso também não vai... Outra coisa, eu vou até explicar direito também. Eu posso estar escutando aquela música dela, sendo que eu vou ser verdadeiro com ela. Esse estilo não é meu estilo. Eu posso estar curtindo aquela música com ela, porque eu gosto daquela pessoa. Se eu gosto daquela pessoa, minha gente, eu vou ter que respeitar o direito dela também. Pronto, vou ter que explicar direitinho. Não é porque você está junto dela, você vai se contaminar, não. Você mantém o que você gosta, mas avisando ela que você gosta disso. Mas só porque você gosta disso, ela vai ter que deixar de gostar. Não, você fica ali, se você gosta dela, você vai ter que... Casamento não é isso, né? É uma troca. Você fica ali com ela se você quiser. Mas também, ela também não está sendo... Ela também não vai deixar de gostar porque você não gosta. E é tão fácil, né? Quando a gente gosta daquela pessoa, ela vai ficar ali curtindo, a gente aprende gostando. Aprende gostando entre aspas, né? Tentando saturar. Porque primeiro fala mais do amor, o coração da gente fala mais alto. Eu, pelo menos, eu sou dessa forma. Eu, por amor, faço quase qualquer coisa. Não me entregar, trocar minha ressonância, meu mundo com Deus. Meu casamento com Deus é eternamente. Como de todo mundo tem que ser assim, na ressonância, não pode mudar. Isso aí você não pode mudar nunca. A frequência por conta do outro, se for o sexo oposto que você tem amor por ela, você pode até ficar aguentando. Mas ela respeitando que você não curte aquilo. Você está com ela ali para fazer o gosto dela. Entendeu? Aí é uma troca até justa, porque além de você estar ali, você está junto do ser amado, né? Está fazendo bom ao seu coração, está junto dela. Então aqui é besteira essa troca, não é verdade? Você se deixar levar pela frequência dela, aí isso é besteira. Nunca se deixar levar por frequência errada. Ainda mais que não é do seu coração. Como assim? Eu estou com aquela mulher ali só por causa do meu ato sexual, porque ela me satisfaz, mas ela não tem nada a ver comigo. Minha gente, que podridão que está sendo. Primeiro contigo mesmo. E depois você está lascando a vida dela. Eu vou logo no popular. Se ela estiver sabendo, tudo bem. Mas não é bom viver desse jeito. Mesmo que os dois estão sabendo, porque os dois estão se atrasando. Pior ainda se ela está sabendo. E você está sendo covarde, porque sabe que ela está sendo... Não, se ela também tiver curtir só por curtir, todos os outros se atrasando e todos vão se ferrar, né? E agora, quando uma está sendo enganada, ela... Você enganada mesmo, não é aquela que está vendo que ele não gosta de você, você ainda fica. Aí você está dando... Você está se perdendo porque quer, não é verdade? Como eu conheço muitos, eu conheço uma pessoa muito boa e ela perdeu muito a vida dela, porque ela queria mesmo. Porque ela tinha o egozinho dela e para ela foi vantagem que ela tem um ego e esse ego prejudicou ela na família. Porque ela queria e ela disse, eu não tenho o amor dele, mas ele ali está ali, ó, para sustentar meu ego de poder de mãe, né? Às vezes acontece. Infelizmente aconteceu comigo, mas não vou deixar de amar. Na hora eu digo as verdades, que eu não aguento, eu sou carne e osso ainda, estou querendo me evoluir, e quando as coisas são muito fortes, a pessoa se explode. Mas não marca o ódio, que a gente está aqui para se evoluir. Mas tem que chamar atenção, não é verdade? A gente tem que dizer os contra. Você não pode ficar meio sempre porque está se evoluindo, não. Mesmo sendo mãe, ela tem que frear. Né? E dizer aquela palavra que às vezes você não aguenta. Às vezes a palavra até muito pesada. Eu falo assim, eu nunca jamais quero mentir para vocês. Eu já me estourei com a minha própria mãe. Mas eu sei que eu errei, mas ali foi só na hora. Mas eu não deixo de falar com ela.
Porque eu acho que no fundo, ela, de noite ela recolhe, ela vê que ela errou. Mas você não pode sentir o ódio da sua mãe, é sua mãe. Quer dizer, você não pode sentir ódio de ninguém. Agora, não é porque é minha mãe, ela pode estar por cima do meu direito de um cidadão, de um ser humano, como diz o kardecista, né? Não é só kardecista não, como natural. Ser um ser humano é isso, minha gente, está em ressonância, é isso. Você viver sempre na linha, na luz. É isso que é a lei da atração, você viver em cima da tua energia e te respeitar. E você não vai deixar de amar aquela pessoa, não. Pode ser até que na hora você se chateie, mas você não lembra que ele é o espelho meu, o defeito dele, eu também tenho defeito. Se não for aquele defeito, vai ser outro. Mas ele é meu espelho, ele é igualmente a mim. Eu agora sei que agora estou numa faixa sabendo, então, já que eu estou sabendo, eu estou com mais responsabilidade. Apesar que também, botando em ênfase, com muita gente diz assim, mas tu está se evoluindo. Mas deixar bem claro que eu ainda sou um ser humano, tenho carne e sangue correndo na minha veia. Entendeu? Não quer dizer que eu vou dizer que eu não erro. Erro sim, eu me policio quando estou errado. Depois eu vou chegar para outro e pedir desculpa se eu estiver errado. Entendeu, minha gente? O canal é isso, você aprender para não ter as brigas na família, para ninguém ficar em depressão, para não fazer com o outro entrar em depressão. Como eu fiquei muito em depressão, né? Que eu esperava uma coisa deles e não aconteceu. Mas o que hoje em dia, a sabedoria que eu estou tendo agora, se eu soubesse 6 anos atrás, eu não ia ficar em depressão. Eu já tinha me afastado há tempo dessa família, para ver se ele já cedesse logo, né? Talvez se eu tivesse se afastado logo, ele já podia se tocar e podia estar acendendo já, né? A gente já está unido, mas a gente vai se unir. Então, fé em Deus que a gente vai se unir. Entendeu, minha gente? Eu sempre estou dando ênfase à minha família, porque eu acho que por isso que eu tenho que sofrer muito, porque eu falo com minha família, porque é o que acontece por aí. O que aconteceu comigo, não só comigo não. Todo lugar tem bronca na família. E para dizer a verdade, o teste, a vida aqui nesse planeta, a maioria começa na família. Esses governadores, essas brigas dos países, tudo começou na família. Olha, quem está ali, ó, em cima da minha cabeça, Allan Kardec. Ele que descobriu o espiritismo, minha gente, como certas religiões dizem que ele é um charlatão, que ele inventou o espiritismo. Não, ele descobriu. Esse senhor aí, ó, ele nem acreditava no espiritismo. Ele nem acreditava. Mas de tantos colegas dele, tudo conceituado, ele tendo 10 formação acadêmica e era uma pessoa muito estudada, somente em matemática, todas as religiões, todas as matérias, né? Física, matemática, geografia, português, ele tinha todas essas formações. Ele é dado mais inteligente, e a turma levava para ele, convidava ele para uma casa que estava tendo palestras espírita, né? Que as mesas levantavam, que hoje em dia o mundo espiritual não precisa mais fazer essas provas de levantamento, que não tem precisão mais. Mas isso existe, minha gente. Entendeu? Ele descobriu, de tanto ele for frequentar ali, ele começou a conversar com os espíritos que estavam encarnando em um médium. Aí, isso aí vai ser em outra hora, porque está acabando 1 minuto. Então, hoje foi dia 7, tinha que ser um programa mais detalhado, né? O que é frequência, o que é ressonância, e o que o canal da gente está ensinando a gente viver como espírito, para a gente viver como um ser humano de verdade, né? Deixa eu acabar a matéria no nosso estúdio, né? Da nossa marca, né? Aqui, ó, é o olho, para a gente se ligar mais, ó. Olha o olho, a menina olhando para o outro olho olha para o outro ser humano com mais profundidade. Está ouvindo, minha gente? Não olhar que eu acho superficial, não. Olhar mais profundidade naquele problema que está havendo. Que normalmente a gente olha muito superficial e age pelo ego. Entendeu? Então você é grande ser humano. Eu digo porque isso acontece muito em família. Aí fica pro lado dos pais, só porque é pai. E não pode ser assim. Às vezes aquele irmão está coberto de estar certo e vocês vão arrumar desamizade, própria família, né? Mas vamos se unir. Família como a minha, como muitos por aí, vão tudo se unir. Então, fé em Deus, o ano que entra, ou até antes, todos vão se unir. Se Deus quiser, que é o ano 10, é a mudança de vida, o ano que vai entrar. E pior, vocês vão ter que mudar, viu? Que o ano 10 vai ter tanta gente se saindo de cena por conta das doenças que vai surgir. Então, vou tentar se ajeitar logo,
para a gente não sair de cena, minha gente. Eu sei que a morte não existe, mas eu estou muito acostumado nessa vida aqui, para não perder meus entes queridos, não é verdade? Boa noite e um grande 7 de Deus que é hoje. Ainda tem por ter essa noite, né? Boa noite.